pessoal, meu nome é Vanessa Ribeiro, sou psicóloga, atuo com psicologia organizacional e do trabalho e vim aqui conversar com vocês sobre uma dúvida bem recorrente, que é a diferença entre essas duas áreas, né? O que é psicologia organizacional e o que é psicologia do trabalho. Então, eu preparei um quadrinho bem simples para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em psicologia organizacional, a palavra que vem forte junto com psicologia é organização. Então, é importante você lembrar que a psicologia organizacional, ela vai falar justamente de uma psicologia voltada para a organização. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o que está no slide. Ela está voltada ao ambiente organizacional e busca aprimorar o trabalhador para que ele gere melhorias para a organização. E assim promover também melhorias para ele mesmo. Então, quando a gente volta, assim, pensando em psicologia organizacional, a gente está falando de uma psicologia que está pensando o tempo inteiro em melhorias, né, e atividades e melhora de desempenho para a organização. Então, eu estudo o funcionamento desse trabalhador, eu estudo motivação, eu estudo recrutamento e seleção, eu estudo fontes, né, que me ajudem a pensar a melhoria da organização a partir desse trabalhador. Esse é o foco da psicologia organizacional. E aí, dentro da psicologia organizacional, a gente vai ter autores referências, né, nos concursos como o Spector, como o Zanelli, né? A gente vai ter autores que vão falar justamente sobre recrutamento e seleção, sobre motivação, sobre avaliação de desempenho, né? Plano de cargos e salários. Então, todos esses recursos que a gente tem para pensar o trabalhador a favor da organização. Agora, quando a gente fala de psicologia do trabalho, a gente está falando de um campo mais amplo. Então, o meu foco agora não é mais a organização. O meu foco é a relação entre sujeito e trabalho. E aí, nesse sentido, a grande diferença é que a partir dessa ideia de psicologia do trabalho, eu já não tenho como foco a organização. Eu não tenho como foco um trabalhador em uma empresa, por exemplo. Eu tenho como foco o trabalhador com a sua relação de trabalho. Seja ele um ambulante, um artesão, seja ele um agricultor, né? Então, a minha relação, para pensar o trabalho do agricultor, é a relação dele com o campo dele de trabalho, que no caso é o campo mesmo, né? O campo de plantações, enfim. Com essa atividade do trabalho. Como grandes representantes dessa psicologia do trabalho, a gente tem o Christophe Dejour, né, que vai falar da psicodinâmica do trabalho, que vai pensar esse trabalho a partir de uma ideia, né, de um trabalho que produz subjetividade, que produz sentidos, que produz prazer e sofrimento. A gente tem o Yves Clos com a clínica da atividade, que vai pensar esse trabalho a partir da ideia de atividade, né, do fazer do trabalhador. Então, quando a gente volta aqui para os slides, né, e a gente pensa essa estruturinha, fica assim: a psicologia do trabalho, ela vai estudar o trabalho de uma forma geral. Então, esse panorama, né, do trabalho. Então, ele não precisa estar atrelado a uma organização. E ela vai estudar o homem em seu ambiente laboral, garantindo a sua saúde e a segurança em seu trabalho. Então, voltando aqui para mim, a gente começa a entender que a psicologia do trabalho, o trabalhador é o foco. O trabalhador é o início e o fim desse tipo de estudo, né? A relação desse trabalhador com o ambiente de trabalho, e o foco da psicologia do trabalho é sempre a saúde do trabalhador, a segurança desse trabalhador, né? E a produção de sentido que ele vai construindo a partir desse trabalho. A gente não tem como foco aqui a organização. Ah, Vanessa, a psicologia do trabalho, ela pode estar nos ambientes organizacionais? Pode. Né? Inclusive, muitas vezes ela caminha junto com a psicologia organizacional. A diferença é que a psicologia do trabalho, ela também está em outros campos que não são considerados organizações, né? Então, ela não tem esse compromisso com recrutamento e seleção, com avaliação de desempenho, com coisas que são interessantes para a melhoria organizacional, porque ela está o tempo inteiro atrelada a esse bem-estar do trabalhador. Então é isso, galera. Eu espero ter sanado um pouquinho dessa dúvida. Vocês vão perceber isso pelos editais, né? Nos editais a gente vê
quando coloca psicologia organizacional e quando coloca psicologia organizacional e do trabalho. Cada vez mais a gente tem tido editais que tem como foco a saúde do trabalhador. Autores como que eu falei, o Yves Clos, o Gustavo Dejour, têm sido grandes autores assim, para os nossos últimos concursos. Então fiquem ligados nisso, fiquem ligados nessa diferença. Faz toda a diferença para a gente poder responder as questões, saber qual é o campo que ele está me pedindo, né? Qual é o foco que está me pedindo a questão. É isso.